Olá, amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando o vídeo 42 e agora nesse vídeo 42 nós vamos iniciar a história de José. José é o último personagem do livro de Gênesis, então dentro de mais alguns vídeos nós devemos terminar o livro de Gênesis e iniciar o livro do Êxodo. Então vamos lá então, os sonhos de José. Sendo José da idade de 17 anos, ele apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, que eram seus irmãos por parte de pai, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Está escrito em Gênesis 37.2. O que está querendo dizer aqui? Então vamos prestar atenção nessa leitura, né? Ele andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má notícia desses filhos ao seu pai, ou seja, José era fofoqueiro, né? Na idade de 17 anos, fazia ali uma fofoquinha, e isso ia trazendo uma animosidade entre os irmãos, né? Lembra-se da competição que a família vivia? Lá nos vídeos anteriores nós falamos das dificuldades das esposas, do relacionamento das esposas. Isso criou um clima de competição muito grande. Então agora nós vamos ver o que resultou esse clima de competição. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-se uma túnica de várias cores para o José. Está escrito em Gênesis 37:3. Então o Jacó fez uma túnica de várias cores. E olha a situação, né? Ele criou ainda mais animosidade. Então ele, com a túnica nova, ele se exibia. E os irmãos, olha o que a Bíblia fala: vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Está escrito em Gênesis 37:4. Então grandes coisas estão por vir. Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque ele novo, os irmãos simplesmente odiavam, não era uma ranhetice, eles começaram a odiar o seu irmão mais novo. José então teve um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Está escrito em Gênesis 37:5. E então ele contou o sonho. Ouve, peço, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Está escrito em Gênesis 37:6 e 7. O que era o molho? O molho era, eles iam colhendo trigo, faziam um feixe ali de trigo, amarravam, esse era chamado molho. Então o José diz que ele sonhou que o molho dele se levantava, ficava de pé, e todos os outros molhos dos irmãos se inclinavam perante ele. Essa foi a descrição do sonho que ele contou aos seus irmãos. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. 37, verso 8 do Gênesis. A panela de pressão tá crescendo, né? A situação dos irmãos, do relacionamento entre os irmãos está ficando muito tenso, a pressão era grande entre eles, né? E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos. Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então aí eles chegaram à seguinte conclusão, né? Olha só, José sonhou que tinha o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. E contando a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu ele e disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar perante ti? Gênesis 37.10. Então tudo estava caminhando por uma situação bastante difícil, né? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Gênesis 37.11.
E um dia os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Então viajaram, levaram o rebanho para uma outra região que tinha pastos mais verdes e ficaram por lá. Eles iam nessas viagens, ficavam lá dias, semanas, às vezes até meses com as ovelhas nesse lugar. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vai, eu vou te enviar a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e foi a Siquém. Está escrito em Gênesis 37, 13 e 14. E viram-no de longe. Os irmãos, percebendo, viram-no de longe. Antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Ou seja, os irmãos falaram: vamos matar ele, né? E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. E começaram a conspirar: vamos matar ele aqui agora. Olha o nível de ódio que tinha no coração desses homens, né? Está escrito em Gênesis capítulo 37, 18 e 19. Então falaram: vinde, agora matemo-lo e lancemo-no numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E pegaram forçado José, lançaram num poço profundo e deixaram lá. Quando Rúben, o filho mais velho, ouviu, né, e percebeu que realmente os irmãos queriam tirar-lhe a vida, livrou José das suas mãos e disse: não vamos tirar a vida dele. Também lhe disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o na cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isso disse para livrá-lo das mãos dele e torná-lo ao seu pai. Está escrito em Gênesis. Então o Rúben percebeu que matar era uma coisa muito terrível. Não vamos fazer isso. E vamos devolver ele para o pai dele. E aí lá ele se vira. Gênesis 37, 21, 22. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vamos fazer o seguinte: vamos vender ele para os ismaelitas como escravo, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos então falaram: boa ideia, vamos fazer isso. E obedeceram. Está escrito em Gênesis 37, 26, 27. Então pegaram o José. Então chegou o momento que uma caravana ismaelita ia passando, e ela negociava, vendia, comprava diversos tipos de mercadorias, inclusive escravos. Foram até o poço, pegaram José e negociaram a venda. Venderam José como escravo para os ismaelitas. O José relutou, quis falar, mas não teve jeito, os ismaelitas os compraram. E a Bíblia diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata, os quais levaram José ao Egito. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Está escrito em Gênesis 37, versículos 32 a 34. Então eles lavaram a túnica colorida de sangue de um cabrito, de uma ovelha, mandaram para Jacó, dizendo: achamos só os pedaços da túnica. E aquilo foi uma tristeza muito grande, porque o Jacó tinha o filho que ele amava como morto, e ficou ali numa situação muito terrível da perda do seu filho. Então vocês percebem, né, diante da situação que se criou, parecia que tudo estava dando errado, né? O menino cresceu, tinha 4 mães diferentes, os filhos. O Jacó demonstrava claramente que amava mais José do que os outros. E o menino também
num determinado momento contava ali o que os irmãos mais velhos faziam, depois começou a ter os sonhos e ali contava os sonhos abertamente. Isso foi criando uma animosidade, um ódio, ao ponto desses irmãos quererem matá-lo, e aconteceu isso, vendeu como escravo. Então nós agora paramos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não perca o próximo, que vai contar coisas bastante interessantes. Essa é uma das histórias mais interessantes da Bíblia. E se você gostou, dá um joinha aí, que ajuda a divulgar o vídeo. E se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, inscreva-se no canal do YouTube Amigos da Bíblia, e você, toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber um vídeo novo a cada tempo aí. O nosso objetivo é ler a Bíblia de uma forma interativa. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Tudo de bom, um grande abraço, tchau, tchau.